Que alegria, né? No coração, estar aqui nessa casa e ver tudo isso acontecendo. A música falava, deixa eu trabalhar do meu jeito, no meu tempo. E é muito gratificante, né? A gente ver cada pedacinho desse sendo mudado. É muita alegria no nosso coração. Tem um pedaço de cada um de vocês aqui dentro. É maravilhoso poder contribuir, ajudar na obra do Senhor e ver as coisas acontecendo. Nós estamos muito gratos pelo que Deus tem feito neste lugar, mas nós temos certeza de que Ele ainda vai fazer coisas muito maiores. Não para por aqui. O Senhor nos dá a liberdade de sonhar, de planejar. Ele fala que quem determina é Ele, mas nós devemos projetar, sonhar, fazer planos. E nós temos planos muito maiores, e Ele, muitos maiores do que o nosso. Amém? Eu gostaria de estar lendo com os irmãos hoje 2 versículos. Vamos começar em Provérbios 25, 2. Abra sua Bíblia e vamos ler esse primeiro. Provérbios 25, 2. Irmão, pode providenciar uma água para mim? Quem for encontrando, diga amém. Amém. Está aqui na tela, se alguém não encontrou. Diz assim: a glória de Deus é ocultar certos conhecimentos. Tentar desvendá-lo é a glória dos majestosos. Amém? Novamente, a glória de Deus é ocultar certos conhecimentos. Tentar desvendá-los é a glória dos majestosos. Vamos lá em Ezequiel agora. Ezequiel, capítulo 1. Acredito que vai ser uns 5 livros aí para frente. Ezequiel, capítulo 1. Verso 10. Ezequiel 1, verso 10. Vamos lá. Em relação à aparência dos seus rostos, os 4 da frente tinham faces semelhantes às humanas. Do lado direito, tinha cara de leão. Do lado esquerdo, suas caras eram semelhantes à de boi. E as que ficavam atrás tinham cara de águia. Mais uma vez. Em relação à aparência dos seus rostos, os 4 da frente tinham faces semelhantes à humana. Do lado direito, cara de leão. Do lado esquerdo, a de boi. E atrás, rosto de águia. Isso é uma visão que Ezequiel teve, que Deus deu a Ezequiel. Vamos orar para que o Senhor venha nos dar revelação sobre a palavra. Louvado Deus, soberano Pai, em nome do Teu Filho Jesus, diante da Tua poderosa palavra, Senhor, queremos pedir revelação. Que nesse momento o Teu Espírito esteja sobre a minha vida, Senhor, conduzindo cada palavra, cada pensamento. Nos direciona, Senhor. Eis que aqui está o Teu povo, Senhor. Eis que aqui está, Senhor, campos para ser semeado. Lapida, Senhor, cada coração, cada mente. Que essa semente venha a ser penetrante como a Tua espada, Senhor, de 2 gumes. Que penetra, corta, Senhor. Pai, eu oro nessa noite para que o Senhor venha falar com os Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ezequiel era um profeta de visões. E essa foi uma visão que o Senhor deu para ele. Dessas 4 faces. Deus disse um dia a Abacuque: Abacuque, escreve a visão que eu vou te dar. E eu digo para cada um de vocês hoje, eu sei que vocês não estão com caderno ou caneta aí, mas grava, anota a visão que o Senhor vai te dar essa noite. Deus vai revelar grandes coisas no seu coração, o Espírito Santo vai testificar. Preste atenção na palavra. Irmãos, quando a gente leu aquele primeiro versículo de Provérbios, na Bíblia a gente encontra vários versículos que ninguém gosta de ler.
ou que passa rapidamente, lê e segue adiante. Muitas das vezes gostamos de versículos mais conhecidos, mais fáceis de tradução, mas quando pegamos ali em Provérbios 25:2, que a glória de Deus é esconder, tem uma pérola ali escondida nesse versículo. A glória de Deus é esconder. Se você passar despercebido, você perde um tesouro. Deus quer falar muito através desse versículo. E nós, irmãos, para nós podermos subtrair essas coisas, nós temos que escavar. Tem algo escondido ali, enterrado. É necessário a gente escavar. Tem tesouros escondidos ali naquele versículo. Geralmente só focamos nos versículos mais fáceis. A palavra do Senhor diz que Ele é um Deus que se revela. Não é isso que a palavra diz? Então, temos no versículo que Deus tem glória em esconder certas coisas. Como? Se uma palavra diz que Deus tem glória em esconder, e a outra palavra na Bíblia diz que Ele revela. Vamos tentar entender um pouquinho o que é esconder, descobrir de Deus. Para começar, eu quero citar duas pessoas na Bíblia, para que você possa entender um pouco. Vamos pegar a história de José. José é traído pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, chega no Egito como escravo, não é isso? E depois de escravo, é lançado numa prisão. Na prisão ele já não era mais escravo, agora ele era um presidiário. Se a gente for olhar o currículo de José, ele era escravo, mordomo, ele foi mordomo e depois ele foi presidiário. Olha o currículo de José: escravo, mordomo, presidiário. O que ninguém sabia era que dentro daquele mordomo, escravo, presidiário, Deus havia escondido o maior governador que o mundo ia ter. O maior governador estava escondido dentro de José. A glória de Deus é esconder certas coisas. Não é isso o versículo que nós lemos? José, ele não foi o melhor governador do Egito, ele foi o melhor governador do mundo naquela época. Teve uma grande crise de fome no mundo. Vocês se lembram da história? Que pessoas viajavam de longe para comprar. Deus revelou um governador naquele homem, uma sabedoria da qual estava escondido, não é mesmo? Por quê? Porque a glória de Deus é esconder e é glória para a gente revelar. Quer outro exemplo? Vamos pegar Davi. Davi, ele era pastor de ovelhas, não é isso que a palavra fala? Mas ele não era pastor das melhores ovelhas. Vocês sabiam disso? A palavra do Senhor vai nos contar que ele era pastor das ovelhas malhadas. E você sabe que ovelhas malhadas daquela época eram que tinham mais baixo valor de mercado? Elas não tinham muito valor. O pai tinha tanta expectativa nele que deu para ele as ovelhas malhadas de menor valor para ele cuidar. Mas a glória de Deus é esconder e a dos homens é revelar, é trazer. O pai colocou ele para ser pastor das ovelhas que não tinha muito valor. O que você entende por isso? Era aí que Davi ganhava o coração de Deus. Sabe por quê? Porque mesmo elas não valendo nada, mesmo elas tendo pouco valor, a palavra diz que ele matava leão e urso por elas. Glória, aleluia. Elas poderiam não ser as melhores do mercado, poderiam não ter tanto valor quanto aquelas que não eram malhadas tinham,
Mas a palavra diz que ele matava leão e urso por aquelas ovelhas sem valor. Vou falar de novo. Quando você cuida bem daquilo que Deus te confiou, mesmo que seja pouco, mesmo que não tenha valor, quando você cuida bem até daquelas pequenas tarefas que o Senhor te dá, Ele te escolhe para reinar sobre o muito. Não é mesmo? Não foi assim com Davi? Já ouvi histórias, irmãos, de gente que começou em igrejas somente apagando as luzes, acendendo, apagando, e Deus fez grandes obras na vida dessas pessoas. Sabe, são oportunidades das nossas vidas, e Deus valoriza pequenas tarefas, pastora. Cuida das ovelhas, mesmo que não tenha valor. Davi cuidava das ovelhas malhadas, e muito mais que isso, ele também levava comida para os seus irmãos no campo de batalha. Vamos ver o currículo de Davi então, até aquele determinado tempo. Ele era pastor de ovelhas e ele era marmiteiro. A Bíblia só dá essas duas profissões. Ele levava a marmita para os seus irmãos lá no campo de batalha. Não é mesmo? E mais do que isso, ali estava um grande gigante, o Golias, e ele cruzava com aquelas marmitas. Eles esteve lá por 40 dias, Golias afrontando o povo de Deus, e ele passando com aquelas marmitas ali. Mas o que ninguém sabia, que dentro daquele marmiteiro estava escondido. Ninguém sabia, aquele marmiteiro cruzando aquele deserto, ninguém sabia o que estava escondido ali dentro, o que Deus havia escondido ali dentro, ninguém sabia. Por quê? Porque é glória para Deus esconder. Sabe o que estava escondido dentro de Davi? Que ninguém podia enxergar? O maior rei que Israel conheceu. Estava ali, naquele marmiteiro, aquele pastor de ovelhas. Tem a grandeza, meus amados, de Deus escondido dentro de cada um de vocês. Assim como estava escondido em Davi. Foi preciso atitude, iniciativa, foi preciso se levantar contra aquele gigante. Assim também tem riquezas escondidas dentro de vocês, que vocês precisam se levantar e trazer, porque a palavra diz: a glória também é dos majestosos, daqueles sábios, daqueles que podem trazer isso, que podem descavar, desenterrar, descobrir o que Deus escondeu. Glória a Deus. E você não pode levar isso que Deus escondeu dentro de você para o túmulo. Você não pode. Porque Deus precisa ser glorificado dentro daquilo que Ele escondeu dentro de você. Não é isso que o versículo diz? É glória para Deus esconder e glória também ao ser revelado. Você precisa. Tem um milagre dentro de cada um de vocês. Tem um plano de Deus dentro de cada um de vocês. Tem um propósito de Deus dentro de cada um de vocês. Muito mais do que isso, tem um chamado de Deus dentro de cada um de vocês. Porque a palavra confirma que vocês já foram escolhidos. Tem um chamado. Sabe, Jesus, um dia eles estavam com seus discípulos ali, e ele foi ter uma conversa com Deus, e ele falou assim: Pai, sabe aquela glória que o Senhor me deu? Eu dei para eles, está dentro deles, está escondido dentro deles. Eu vou falar de novo: Pai, aquela glória que o Senhor me deu, eu dei para eles. Precisa ser revelado, está dentro de cada um,
E ela tem que aparecer, Pai. Ela tem que aparecer. Sabe por que ela tem que aparecer? Em Lucas 8,17 está escrito assim: portanto, não há nada que esteja ou está em oculto que não venha a ser revelado. Quando você lê esses versículos, passa pela sua cabeça que se você pecou, fez algo de errado, isso vai ser revelado, não é mesmo? Mas não era disso que ele estava falando, até porque Jesus não é aquele que perdoa o seu pecado e depois de 10 anos vem fazer chantagem, trazer de volta para você perecer. Não. Quando ele fala, não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e não há nada de escondido que não venha a ser trazido à luz. No contexto ele está falando que Jesus é para revelar as boas obras, as obras escondidas, é para revelar o chamado dentro de você. Não está falando esse versículo de pecado, é para que venha a ser revelado tudo que está oculto dentro de você, para a glória do Senhor Deus, porque todos têm que reconhecer aquilo que está escondido dentro de você, tem que aparecer. Os mistérios de Deus são insondáveis. Tem pérolas escondidas dentro de cada um. E nós temos que escavar. Jeremias 33 diz assim: invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. A palavra do Senhor diz que Ele esconde, que é glória para a gente, para o nome dEle revelar. E Jeremias fala assim: invoca-me e revelarei conhecimentos inacessíveis que vocês não sabem. Sabe, muitas vezes nós ficamos pedindo: Senhor, faz isso, faz aquilo, e no mundo espiritual Ele já fez, mas no mundo físico nós não temos a capacidade de tomar posse da bênção. O Pai está fazendo e tem feito coisas na sua vida que você não sabe, que seu pensamento nunca imaginou. Não foi isso que nós cantamos: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Dentro de você tem algo que você tem que escavar e descobrir e trazer à luz, para a glória de Deus e para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. E para essas coisas aparecer, vai ter que passar por um processo. Lembra da última pregação, a penúltima, sobre o vaso quebrado? Aquele vaso que o oleiro estava construindo, cheio de rachaduras e imperfeições, e o Senhor quebrou para que fosse feito um vaso novo. É processo. Se está cheio de rachadura, tem que ser quebrado, tem que passar pelo processo de reconstrução para ficar da maneira que o Senhor deseja. Tudo na vida da gente é um processo. Às vezes achamos que é problema. Comece a comparar a vida como um ovo de galinha. Problema é aquilo que te quebra de fora para dentro, e processo é aquilo que te quebra de dentro para fora. Eu vou falar de novo. Imagina um ovo de galinha. Se você quebrar ele para fazer uma fritura, você está quebrando de fora para dentro. Você matou a vida que existia ali dentro. Mas quando Deus te quebra de dentro para fora, quando Deus te quebra de dentro para fora, a vida que estava ali dentro aparece. Vou falar de novo. Quando o ovo é quebrado de fora para dentro, ele mata a vida. E quando o ovo é quebrado de dentro para fora, ali começa a vida. Problema e processo. Você precisa entender que nem tudo na vida da gente é problema. Depois daquela pregação, eu saí daqui fazendo uma conclusão que praticamente 99% da nossa vida é processo. Tudo é processo.
Provérbios 22 diz que Ele escondeu em mim e você algo que precisa ser revelado, e é glória para revelarmos, não é mesmo? Que você possa entender que o Senhor escondeu algo dentro de você, que você precisa trazer à luz. Davi era um simples pastor, marmiteiro, José um presidiário, não era mesmo? E algo foi revelado ali dentro deles. Amém, meus irmãos? Vamos pular então para o livro de Ezequiel. Em relação à aparência dos seus rostos, os 4 tinham faces semelhantes à humana. Do lado direito, frente humana. Do lado direito, cara de leão. Do lado esquerdo, cara de boi. Atrás, cara de águia, rosto de águia. Existe um rosto desse para cada situação de nossas vidas. O rosto de um homem simbolizado por o rosto de um milagre. José tinha princípios com Deus. Os irmãos dele venderam ele, lembra que eu falei? E ele estava lá no Egito, já governador, e os irmãos dele foi entrando Rubens, Nebulão, Naftali, Judá, e foram entrando, e ao olhar para ele não reconheceram, porque ele transportava um rosto novo, uma nova face. Nenhum deles reconheceram o rosto de José. Se você tiver princípios com Deus, meus amados, Deus vai te dar um rosto novo. Um rosto de quem não te conhece mais. Quem era aquele? Eu não estou reconhecendo. Ele não estava falido. Quem é aquele? Assim foi com José. Deus vai te dar uma vida reconhecida, uma nova temporada. Sabe, José teve que baixar o rosto para os seus irmãos e dizer: sou eu, o José, aqueles que vocês jogaram no poço, aqueles que vocês venderam, sou eu. Deus colocou ele ali naquele palácio e deu uma aparência de um rosto de vencedor. Tem vezes, meus irmãos, que nós vamos passar na nossa vida momentos de vencedor, não é mesmo? Que nós vamos estar cruzando com pessoas e palavra nenhuma, coisa nenhuma vai nos abalar, aquele rosto de vencedor vai estar estampado na nossa cara e nós vamos superar todas as coisas, não é mesmo? Quem já carregou um rosto de vencedor? É gostoso, não é? O rosto do homem simboliza na Bíblia o rosto de um milagre, um rosto de vencedor. Indo para o leão, o segundo rosto da direita era o rosto de leão. O que significa leão? Autoridade. Vai ter momentos na nossa vida que nós vamos ter que trocar o rosto e colocar um rosto de leão. Rosto de leão para sair de uma crise. Rosto de leão para vencer doenças, macumba, cura, problemas, qualquer ataque. Você precisa colocar um rosto de leão. Eu contei aqui um dia sobre a história de um leão. Um certo fotógrafo foi fazer uma viagem uma vez lá para a África e ele estava andando naquele carro e ele queria fotografar o leão. O carro parou, o leão estava de costa para ele e ele vinha numa ponta do carro, queria fazer a foto, não conseguia. Ele ia do outro, não conseguia pegar o leão de frente. Aí aquele guia falou assim: desce lá, ele está deitado, vai lá e faz a foto. Ele disse: não, ele pode estar deitado, mas ele é um leão. Ele pode estar caído, mas ele é um leão. Ele pode estar doente, mas ele é um leão. Se ele se levantar, ele é um leão. Glória a Deus. Eu vou falar de novo para quem não entendeu. Tem muito leão aí deitado, dormindo, caindo, doente, cheio de problemas. Mas a Bíblia nos ensina que leão é autoridade. O leão da tribo de Judá. Se você se levantar, você é um leão.
Vou falar de novo, você pode estar caído, mas se levantar é um leão. Troque o rosto, meu irmão. Está com o rosto de homem chorão aí? Coloque o rosto de leão. E vai lutar. Vai lutar, vai desvendar, vai escavar aquilo que o Senhor escondeu aí. Vai. Somos merecedores de todas as promessas. Só precisamos escavar, descobrir, trazer a luz, não é isso? Tem muito leão deitado, o Senhor fala essa noite. Tem muito leão dormindo. Para dar continuidade, vamos falar do rosto do boi, o rosto da esquerda. Se você pesquisar na internet, boi simboliza produção, provisão, alimento e trabalho. O leão, ele é o rei da selva, mas na Bíblia, o boi era o rei do animal doméstico. O boi era domesticável. O homem dominava, colocava para trabalhar, puxar arado, ele estava do lado do homem, ele alimentava o homem e ele também ajudava nas tarefas. Se você for no livro de Deuteronômio 22, vai falar que o boi era usado para pisar o trigo. Em Deuteronômio 25 fala que o boi também era usado para puxar os carros. No livro de Números fala que ele era usado nos serviços de carga. Em Reis, ele também era usado, o boi, a vaca era usada para o leite e na alimentação daquele povo e para fazer manteiga. O que o boi simboliza nessa visão de Ezequiel? O provedor. O provedor. Vocês estão esquecendo, meus irmãos, do provedor na vida de vocês. Lembra daquela passagem que Deus mandava o maná do céu? A provisão? Vocês vão trabalhar 6 dias. E esses 6 dias vocês vão comer da provisão que cai do céu. Mas no 7º dia somente vocês, no 6º dia somente vocês guardará para o 7º. Não podia juntar a provisão naquela época. Ele era o provedor. E se guardasse, apodrecia. Só podia guardar no 6º dia para o 7º. E vocês estão esquecendo do provedor. Sabe, eu vejo muita gente largando Deus. Vou falar de novo. Eu vejo muita gente largando Deus para viver os seus compromissos. Mas tem poucos largando os seus compromissos para viver com Deus. Tem poucos. E esses que largam os seus compromissos para viver com Deus, esse o Senhor vai dar o rosto de boi. Aquele rosto para os dias de dificuldade, que você carregue ele por onde você andar, sabendo que o provedor vai mandar todos os dias, assim como foi no passado, como é no presente, como é no futuro, porque ele não muda. Rosto do boi, rosto da provisão. Existe um versículo que diz: até as aves do céu o Senhor os alimenta. Não juntam, não guardem celeiro, mesmo assim o Senhor os alimenta. Quem tem o rosto do provedor, meu irmão, Deus está na vida dele. E ele está conectado com Deus. Vamos olhar para essa igreja. Como era possível, pastora, construir essa igreja? Eu puxei umas fotos do fundo. E hoje eu falei o dia inteiro para algumas pessoas: o gigante está morrendo, o gigante está acabando, estamos vencendo o gigante. Sabe por quê, pastora? Porque os olhos não estão na provisão, os olhos estão no provedor. Quando a gente pegou essa obra desde o começo, a gente nem queria saber quanto entrava de dízimo. O nosso rosto não estava nisso. Nós sempre cremos no Deus provedor, que no último minuto do segundo tempo Ele manda, que não precisa esquentar a cabeça, não é mesmo, pastor? Enquanto o coração de muitos estão na provisão, o nosso está no provedor faz muito tempo. E é isso
isso que vocês têm que se vestir do rosto do boi, da provisão, em dias difíceis. Está difícil? Senhor, me dê o rosto do boi, o rosto da provisão, para que eu possa, Senhor, colocar a minha mente no provedor e não na provisão. Se vocês estão atrás de provisão, vocês estão indo pelo atalho, pelo caminho errado. Vou falar de novo. Tire o coração da provisão, coloque no provedor. Eu vou dar um exemplo para você, para testificar no seu coração. Abraão estava indo com Isaac para matá-lo, oferecer ao Senhor. Isaac ficava falando: pai, cadê o cordeiro? Pai, cadê o cordeiro? Nós temos lenha, nós temos tudo. Pai, cadê o cordeiro? O que Abraão dizia? Deus proverá. Deus proverá, meu filho. Pai, nós temos fogo, nós temos lenha, nós temos faca, cadê o cordeiro? Se fosse hoje, pastor, nós temos que construir a igreja, mas cadê o dinheiro? Abraão disse: Deus proverá. Porque enquanto o coração de Isaac estava na provisão, o de Abraão já estava no provedor, faz muito tempo. Ele subia àquele lugar para sacrificar o seu filho? Não, o coração dele estava no provedor. Vou falar de novo. Enquanto o seu coração está na provisão, enquanto o coração de todos pode estar na provisão, quando nós começamos essa obra, o nosso estava no provedor faz muito tempo. São rostos, meus irmãos, que a gente precisa colocar em certos momentos de nossa vida. Está com alguns processos, vou trocar a palavra problema por processo. Está com alguns processos lá fora. Vista o rosto do leão amanhã. Vista o rosto do leão, se levanta esse leão deitado e vai. Vai que Deus é contigo. Ele disse que seria conosco todos os dias da nossa vida. Amém? Amém. Rosto de águia. O que significa? Um tempo profético. Rosto de águia está relacionado à profecia, a um tempo profético, aquilo que profetizamos, nossas palavras. Lembra aquele dia que eu falei da mulher que ia para a igreja e deixava todo dia? Vou contar de novo, às vezes alguém não ouviu. Uma mulher que ia para a igreja todos os dias, sentava no primeiro assento e no segundo assento ela colocava a blusa do marido. Ela ia no outro dia, sentava de novo e colocava a blusa do marido na outra cadeira. Certo dia começou a faltar assentos naquela igreja. Os irmãos foram reclamar: pastor, está faltando assento, aquela irmã toda vez coloca a blusa ali, será que não pode pedir para ela? E essa mulher descobriu que os irmãos estavam requerendo aquele assento, e ela falou assim: pastor, eu não abro mão do assento do meu esposo, eu não abro mão. 10 anos depois, meu irmão, esse pastor estava em outra igreja, foi visitar, e o pastor daquela igreja era aquele homem da blusa. Eu vou falar de novo. O rosto da águia é um rosto de profecia. Aquela mulher profetizava todos os dias: o meu esposo vai mudar, o meu esposo vai se converter. Aleluia. Então, tem dias que temos que nos revestir de profecias. Aqui, meus irmãos, aqui dentro dessa igreja, só para lembrar vocês, nós estamos vivendo um tempo de profecia. A fundadora da igreja quadrangular chama Aimee McPherson. Ela um dia profetizou sobre essa igreja quando ela lançou. E a profecia que ela lançou da boca dela é assim: que o sol nunca se poria sobre o evangelho quadrangular. Anos se passou e essa igreja permanece. Sabe, aquilo que sai de nossa boca são profecias. Profetizou sobre o evangelho quadrangular. Nossas profecias, as atitudes que tomamos. Quando
Hoje, quando eu estudava essa palavra rapidamente, eu falei, Senhor, eu me revisto desse rosto da águia, agora eu quero profetizar. Quero profetizar na minha casa, quero profetizar no meu filho, quero profetizar no meu trabalho, e fui profetizando, meus irmãos. A gente tem que profetizar, a gente tem que usufruir do poder do Evangelho. Tem muita boca aqui calada, Senhor, anda, mas não tem coragem de profetizar, Senhor, cura o meu filho. Senhor, vai lá no meu trabalho. Senhor, faz aquilo. Senhor, profetiza bênçãos. Sabe, o filho faz uma bagunça, aí xinga. Esse, em vez de falar assim, esse abençoado, não é mesmo? O filho está fazendo arte, vai lá e fala, seu burro, profetizando burrice. Sabe, há um rosto que você precisa vestir, senão você não vai ser vencedor. As 4 faces da plenitude divina: o rosto do homem, o rosto do leão, o rosto do boi e o rosto da águia. Uma visão profética que Deus dá a Ezequiel. E você tem que profetizar todos os dias ao levantar da sua cama: eu sou um vencedor. Aquilo que eu estou almejando já deu certo. Eu vou superar hoje todas as minhas dificuldades. Eu amo a minha vida. Você tem profetizado que você ama? Você profetiza: eu amo a minha esposa me amará. Os meus filhos são bênçãos. O meu carro, aquele abençoado quebrou, ele é bênção na minha vida. Ainda bem que eu tenho um carro para quebrar, porque tem irmão que não tem nenhum para quebrar. Aí você vai lá e amaldiçoa, não é? Tá bom, é desse jeito, não é? Deus é o meu provedor. Nós não falamos do rosto da águia. Você tem profetizado que Deus é o teu provedor? Porque tem um versículo que diz assim, que nós não podemos fazer nada pela força dos nossos braços. Então declare todos os dias: o Senhor é o meu provedor, o Senhor é o meu escudo, a minha rocha, a minha fortaleza, em quem eu confio, em quem entreguei a minha vida, em quem vem me buscar. Não é mesmo? Quem vem me tirar? O Senhor, o meu Jesus. Deus, que vocês possam entender sobre o rosto do homem. Tempos bons, nós estamos revestidos de uma face gostosa, rosto de milagre, rosto de um tempo bom. Rosto de leão, tempo de ataque. Rosto de boi, tempo de crise, escassez, se revista. E o rosto de águia, de um tempo profético, de determinar coisas que estão por vir, que virão. Que você possa entender e que você possa usar essas faces no seu dia a dia. Que você possa obter conhecimento através desses rostos e que você possa ser um vencedor todos os dias da sua vida. Amém. Podemos experimentar. Isso que a palavra nos ensina, né? A Inê, quando ela teve a visão do Evangelho Quadrangular, ela teve a visão desses 4 rostos. E ela profetizou sobre o Evangelho Quadrangular através desses 4 rostos. Que nós possamos, não só como igreja do Evangelho